fechar os olhos, nos concentrar, ficar conosco mesmo, entrar em conexão, respirar, 3 respirações profundas, acalmar a mente. Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Voltando. Bom, vamos lá. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Então, vamos estar começando agora a leitura. Se alguém está com o livro, é a partir da página 113. Eu não coloquei lá no grupo, que eu não estava com o livro no momento. E no PDF é a partir da página 75, né? É mais ou menos na metade da página 75. Tem até um tracejado na página, né? Um pouquinho acima do tracejado para a gente começar, para a gente fazer a introdução. Então, e vamos até o final da carta. Então, a leitura hoje é um pouquinho extensa, que é para a gente poder tratar todo o assunto, né? Então, vamos começar. Toma uma aguinha. Vamos lá. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma de minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional, histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa, e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri, e isso foi para mim uma libertação maravilhosa. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é, e a verdade a respeito de minha crucificação, a qual esteve oculta até esse momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal quanto o inferno está distante do céu. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isso tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem essa prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação física durante o jejum da quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo,
Meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante e inexprimível, e além disso, não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, os quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me, tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Dessa maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e aparentemente a aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte viveriam de novo, e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntavam-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentimento de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena com uma gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências de consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida com emoções e impulsos humanos, que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro, aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida,
como faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não conseguem o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora, deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isso seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita dos que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores, que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça, empurrei as mesas espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro, os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho, antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo, ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem com o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade,
Recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivessem com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que eles se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetisse o partir do pão e o distribuir, em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendi os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpriu o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei estes pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por ter os colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para Galiléia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus e de tudo que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além da sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando eu estivesse fora de suas vistas. A obra que tinha começado seria promovida desde o além.
Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu queria dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Fechamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostaria de refugiar-me do vento dentro dela. De modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz, de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se do meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprido o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo, levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali depois de mais um embalsamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou, livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem assentado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido libertado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada, quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única.
Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha frequência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu poder dentro de suas mentes com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tem ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada. Uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa pode conceber aos reinos espirituais mais altos. É o supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não têm ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas, que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Desse modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado e a partir dessa visão você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a vocês nessas cartas. Não permita que meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Essa voz estará sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abrace para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia essas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa, a qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo! Reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão em paz e na alegria do reino. Vamos ficar um pouquinho em silêncio, porque foi muita informação para a gente absorver.
Então vamos lá. Hoje estamos em poucos, então teremos que ter muitas participações aí, né? Para a gente poder discorrer de tudo que a gente leu e os ensinamentos que existem aí em todas essas histórias. Alguém quer começar perguntando, falando, pedindo esclarecimento, opinando? Eu acho que eu vou começar assim, já que as cartas vieram para esclarecer, né? Hoje eu anotei, hoje eu fui fazendo pequenas anotações aqui. Como é que eu falo aqui? Pelo que foi descrito aí, vamos dizer assim, o motivo, né, o estopim para ele ser jogado aos sacerdotes, né, para a crucificação, enfim, foi a reação dele, a reação com os comerciantes. Esse foi o estopim do negócio, vamos dizer assim. Daí, e se for isso, né, é a mentalidade pequena, né? Agora já estou fazendo um pensamento, uma reflexão em cima, né? E daí, com a mentalidade pequena, tudo ali, pelo que foi descrito, né? Todos ao redor começaram a fazer, vamos dizer assim, confabular contra, né? E aí, enfim, aí o resto da história a gente já minimamente sabe, né? Mas eu levantaria isso como um esclarecimento, um esclarecimento, né? Porque se fosse só isso, Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, é muita, sei lá, muita ignorância, né? Alguém quer falar alguma coisa em cima do que a Gra colocou? Pode falar, Carmen. Então, eu acho que, além disso, como ele estava numa vibração terrena, como ele mesmo falou, ele estava muito desestabilizado. E ele sabia que ele ia ser crucificado e, na verdade, para ele estava sentindo como se fosse uma libertação, né? Ele fala que a morte para ele é uma libertação maravilhosa. E daí, como ele estava nessa vibração péssima, estava pensando, estava vibrando como os terrenos mesmo, ele se destemperou justamente nessa questão dos comerciantes. E daí ele cada vez mais ficou ele entrou em conflito também com ele mesmo, né? Porque ele estava chateado, que ele não estava conseguindo ensinar, que ninguém aprendeu nada e tudo. Então, e em conflito de deixar os apóstolos também. Então, estava tendo um monte de coisa junto, né? Então, acho que tudo isso evoluiu mas, na verdade, ele queria mesmo passar para o outro plano e deixar o povo aqui pensando, porque estava difícil, né, deles mudarem a mentalidade. Sim, eu concordo, entendo, assim, é que a minha eu estava fazendo a avaliação do povo. A dele, ok, ele baixou a vibração e meio que isso daí, vamos dizer assim, essa descida de energia, de vibração dele foi o único motivo. É um motivo muito pequeno. É isso que eu estou querendo dizer, porque a mentalidade da população, em primeira instância, é aquela história do erro. Você pode acertar 100 vezes. Se você errar uma vez, você vai ser lembrado pelo seu erro. Você entendeu? Então, assim, foi um vacilo, né? Jogou, espatifou o negócio, né? É, Mas com isso todo mundo já o condenou, já desceu a credibilidade, etc, etc. Eu estava tentando só entender que ainda é a mentalidade de hoje. Se a gente sair por aí e você falar um cisco, todo mundo vão te caçoar, vai zoar, né? Enfim, graças a Deus ninguém vai te crucificar ainda, não sei, quem sabe, não sei. Mas avaliando a mentalidade do todo, não dele. Dele, ok, compreensivo, né? Porque ali tinha tinha uma tensão, né? E você se manter elevado, gente, numa situação dessa, né? Sabendo que você vai pro fim, né? Acho que até para ele foi algo
é desafiador manter essa elevação, né? Muito desafiador. Com certeza, com certeza. Cris, Lu, Dri, alguém quer falar ou escrever alguma coisa? Também. Aí, antes também vou fazer minhas colocações aí do meu entendimento, né? Mas acho que todos os entendimentos assim, vocês tá correto, né? Que vocês, todos que tiveram, que vocês falaram, bate exatamente com aquilo que eu entendo, que eu entendi, né, na leitura. A Cris escreveu que está com barulho aqui, então acho que ela não conseguiu ouvir muita coisa, tá? Ok, bom, então vamos, bom, assim, eu, assim, eu vejo, assim, do mesmo jeito, né? Acho que a Carmen colocou bem, que acho que pelo que ele fala, que ele escreve, né? Tem até um ponto antes, mas eu vou deixar esse ponto antes para a gente comentar um pouquinho depois, né? Que é uma reflexão que ele faz aqui, né? Mas não tem a ver na introdução, mas aí depois eu coloco disso. Vamos entrar no que vocês falaram. Peraí, deixa eu ver antes aqui que tem alguém escreveu no chat aqui. No meu ver, quanto menor a espiritualidade, menor o entendimento. Nos dias atuais, creio que passamos por isso. A Cris escreveu. Assim, agora falando um pouquinho da história da Bíblia, né? Assim, se a gente for pensar assim, quando a Grazi falou do estopim, né? Eu acredito que não foi só aquilo, né? Na realidade, Cristo já vinha sendo, eu não digo perseguido, né? Mas pelo que relatam, já tipo meio que não gostavam do que ele pregava, porque ele pregava, ele estava, que é o que ele mesmo colocava, né? Ele colocava que ele estava indo de encontro com tudo aquilo que os sacerdotes falavam, mas até então acho que ele nunca entrou em conflito, né? Ele simplesmente fazia e explanava a verdade dele. E quando ele estava indo para lá, né, ele já sabia do que ia acontecer, do que ia acontecer, mas eu acho que ele não sabia exatamente como, de que forma que ia acontecer. E ao mesmo tempo ele começou a entrar no que a Carmen falou, né, daquelas emoções terrenas, de frequências vibratórias, que a gente até falou um pouquinho dos altos e baixos no passado, né, na anterior, né, quando a nossa frequência está alta, a nossa frequência está baixa. E se vocês repararem, a gente até comentou isso outra vez, Cristo sempre entrava em contato com o Pai para ele se conectar, e aí ele ia e pregava, fazia os milagres, tal, e ele sempre falava que ele voltava cansado, mas à noite ele sempre se restabelecia. Nesse trecho aqui, você reparou que, tirando no final, né, antes dele ir realmente para a cruz, né, em nenhum momento ele se reconectou, parece. Ele começou a entrar em conflito com os discípulos porque eles não acreditavam nele, tipo, meio que ignoravam o que ele falava, então isso já baixou a frequência dele. Ele sentia que as pessoas... E ele fala muito desse sentimento humano que a gente tem, que quando a gente está com um problema, ou quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente às vezes quer desabafar com alguém e ninguém escuta a gente. E quanto mais uma pessoa, isso é um ensinamento que vocês podem levar para a vida. Quanto mais elevada a pessoa menos com quem conversar ela tem. Porque a pessoa se coloca, ele era visto num patamar tão elevado perante os outros que ele não, todo mundo acha que a pessoa que está num nível assim acima, ela não tem problema, ela não sofre, ela não tem as angústias dela, e foi aonde ele fala aqui, né? Tipo, pô, eu tô falando que eu vou morrer e parece que o pessoal não tá nem aí, né? Ninguém pergunta se eu tô bem, se eu tô me sentindo bem ou não tá. E aquilo fez baixar as frequências dele, né? Então, então foi de acordo com o que a Carmen colocou. Então, as frequências dele estavam baixas, tanto que ele praguejou a figueira, e a figueira morreu, e ali ele dá aí ele deu uma lição ali de causa e efeito muito forte. Quanto mais a gente eleva o nosso grau espiritual, mais cuidado a gente tem que ter. Porque a nossa palavra tem muito mais poder, tanto para o positivo como para o negativo. E ao mesmo tempo,
se vai para o negativo, a pancada que a gente vai receber de volta também é grande. Tanto que ele coloca esse acontecimento da figueira como um dos que ajudaram para tudo que ia acontecer, porque aquilo baixou mais ainda a frequência dele. Talvez, sei lá, de que forma ele não fala aqui, mas baixou mais ainda a frequência dele. E aí entra a história do que a Gra disse aí, que é o estopim, né? E, na verdade, eu não digo nem que é o estopim, acho que foi a desculpa que encontraram. Isso, é a desculpa, não é que era o motivo, era a desculpa, é o cisco. Ah, não, por causa desse cisco você vai pra cadeia, entendeu? Mas... É porque o que relatam assim na Bíblia, acho que ele relata aqui mais para frente mesmo, não foi simplesmente que ele se exaltou, né? Ele brigou, ele jogou coisa no chão, deu aquele chabu que tipo colocaram ele como ele até colocou na carta 1, ele fala como Joséfo descreveu ele numa das cartas dos judeus, que ele é tipo um arruaceiro, causando transtornos, né? Tipo, então ali ele realmente fez um transtorno, e aquilo foi suficiente para tipo estar ofendendo os sacerdotes, estar ofendendo todo mundo, só que ali ele deu motivo para os sacerdotes colocar ele como um Beuzebu, como um enviado do mal, para poder falarem dele. E aí botou a população contra ele, tanto que na hora que ele não entrou nos méritos aqui, mas se a gente puxar na história, quando ele foi lá no julgamento, né, Cristo merece ser crucificado ou não, a população toda apoiou, né? Então, quer dizer, como a Grazi falou, né, tanta coisa linda, tanta coisa boa, tanta coisa foi falado, e nessa hora crucifica porque ele fez aquelas coisas ali, né? Então, essa é a minha maneira de interpretar também, né? Mas é o que ele fala. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse baixado as frequências dele. Por isso ele não coloca a culpa em ninguém, né? Ele fala que foi tudo causado pelos próprios atos que ele fez. E essa é a reflexão, acho que mais legal que essa história traz, né? Tipo, e que eu levo para a vida, assim, de tipo, por pior que seja a sua situação, ou por mais injusta que talvez possa parecer, a gente vê vários casos de pessoas que fizeram muitas coisas boas, mas de repente num momento de explosão fala um monte de besteira que não deveria falar. E nessa hora um monte de gente vai se postar contra você porque naquele pequeno momento você estourou. E normalmente nessas horas a gente se coloca como uma vítima da sociedade, quem já passou por essa situação. Tipo, a gente começa a culpar os outros que não compreendem a gente e tudo mais. E Cristo em nenhum momento ele coloca isso, ele simplesmente aceita que isso causou o que ele fez. Se ele não tivesse baixado as frequências dele, então simplesmente isso, o ensinamento que eu vejo muito grande que ele nos deixa aqui é esse. Se eu não tivesse baixado minhas frequências, nada disso teria acontecido. Mesmo ciente de que isso era um plano divino. E ele não teve o controle da sua consciência, né? Então, um ensinamento que eu acho muito forte, que eu procuro praticar, e porque eu já tive esses momentos de destempero algumas vezes, tentar não me destemperar quando algo acontece que vai contra o que a gente acredita. Porque quando você faz isso, você perde toda a razão. E é isso que ele coloca aqui nesse ensinamento, né? Pelo menos é como eu consigo aprender esse ensinamento e trazer para a minha vida, né? E ó, eu vou falar para você, quando o lance da figueira, quando eu li a primeira vez a carta, foi o que mais me marcou. Foi o que mais me marcou, não, me trouxe uma consciência muito grande. De tudo que eu li, naquela loucura, assim, né, enfim, foi o que mais me marcou, e a partir dali eu passei, assim, a me policiar desses pensamentos ou desejos de raiva, nesses momentos de raiva. Juro pra você, dali pra cá eu passei a me policiar mesmo, não adianta. Prestar atenção
nas coisas que vai, alguém cruzou o trânsito, entendeu? Qualquer coisa, né? Que vem aquela raiva, aquela ira e no ódio você chega e deseja às vezes, né? É comum desejar, né? Coisas ruins à pessoa, né? E até agora emendando, essas tomadas de consciência que a gente faz é bom porque como a gente nunca aprendeu a tomar consciência das coisas que nos rodeiam, né? E desejo que não seja com a maioria, mas né? O medo, né? É uma força que acompanha muito nós, né? Consciente ou inconsciente, muito mais inconsciente, né? Então, e é a mesma força desse ato mesmo ele inconsciente, um medo inconsciente, ele está atuando em nós, entendeu? Então, eu só estou fazendo aqui um paralelo, uma elucidação que me veio, porque a hora que a gente começa a tomar consciência, e aí também tomar consciência dos medos que temos, também ajuda a gente a fazer essas transmutações que necessitamos para a gente viver numa vida mais, né, mais leve, enfim, mais produtiva, né? Aqueles acontecimentos, tipo, simples, né, que a gente às vezes não dá importância, né? Mas quanto mais espiritualizado a gente fica, mais importância tem, porque a gente passa a ter consciência disso, né? Uma coisa é quando você lança inconsciente, você vai ter vai ter a lei do retorno de alguma forma. Mas quando você já tem uma consciência e lança isso, é muito mais forte, né? Porque você já começa a ser um co-criador consciente, digamos assim, né? Então, aquelas palavras que às vezes a gente ouve gente soltando por aí, pô, tomara que morra, merece morrer, e que a gente solta mesmo, né? Ou soltou, né? E a gente vê gente falando isso, né? Então o lance da figueira é exatamente isso. Tipo, não aconteceu do jeito que eu queria, pô, tomara que morra. Tipo, manda para aquele lugar, deseja o mal, né? Então, é exatamente isso. É uma reflexão bem forte para o nosso comportamento, para coisas comuns, né? Porque o lance da figueira é algo tosco, digamos assim, né? Uma besteirinha, né? Não é nada demais, né? Uma coisa que ele ia fazer, se não tinha fruto e praguejou, entendeu? Então, essas praguejadas que a gente dá para a gente vigiar, né? Pode falar, Carmen. Não, esse contexto do poder da palavra, para mim, eu acho muito importante. Eu dou muito valor e tomo muito cuidado. Eu não costumo, assim, praguejar. Eu tenho uma irmã, e a minha mãe falava rogar praga, né? Isso volta, ela sempre falou isso pra gente. Mas eu tenho uma irmã que é uma coisa impressionante, o que ela roga de praga para os outros. Gente, e ela é uma pessoa, ela é dois polos, ela tem os dois polos. Ela é generosa, extremamente generosa, ajuda as pessoas, tem amigos valiosíssimos, mas quando ela tem raiva de alguém ou de alguma coisa que aconteceu, mas ela fala cada coisa, eu fico arrepiada. Eu falo, não fale isso, vai voltar, porque não vai voltar nada. Sabe, e assim, ainda maior, eu fico, nossa, eu tenho horror, assim, é uma coisa que eu me policio muito sempre, e eu acho que realmente até influi, né, quando a gente roga uma praga, nossa, influi na gente total. O dia da gente já mudou, né? A vibração da gente já mudou, tudo já mudou, né? Mas é complicado. E uma coisa que me chamou também é a falta de empatia, né, dos discípulos para com Jesus. Isso também, eles estavam mais preocupados com o que ia acontecer, que eles estavam muito nervosos também, né? Que eles iam ficar à deriva, ia ficar um vazio imenso, porque eles seguiam o mestre e tal. Mas, assim, a falta de empatia, né? Ninguém se colocou no lugar do outro. Então, isso também é bem marcante, né? Sim, sim. Tanto que ele comenta, né? De tipo, eles que estão do meu lado
não, nem eles parece que aprenderam a coisa da empatia, da compaixão, do amor. Mas aí nesse ponto, quando ele recobra a consciência, ao mesmo tempo ele fala, mesmo assim eu entendi o lado deles, né? Então você vê que mesmo naquela, você percebe que na hora da Santa Ceia, pelo que eu pude entender aqui, ele tá com as emoções ali também, né? Altos e baixos, ele tentando manter, mas tipo ele já não, já com a paciência lá em tipo, tolerância zero, né? Que foi quando ele estourou. E se você for pegar quando ele, pelo que eu pude entender aqui, né, no momento que ele fala do repartir o pão e tomar a taça, né? Ele deu a mensagem que ele queria, mas num momento em que ele estava tipo profundamente irritado com o que estavam falando daquela história que é uma história da Bíblia, essa que ele conta aqui, né, de Moisés matando com o cordeiro sem mancha, né, matando as crianças quando saíram do Egito lá toda, né, que realmente é uma daquelas histórias que eu questionava muito, falava, nossa, mas como assim é normal matar quando quer, né? Tipo, antes, né? Antes de ler as cartas, né? Quando eu lia a Bíblia a primeira vez, era uma história que eu falava, meu Deus, que coisa horrorosa, matar todos os filhos mais velhos por causa de alguém, né? Não, é uma história que eu não compreendia mesmo, né? E aqui, quando eu li aqui nas cartas isso, falei, nossa, ainda bem que não foi só eu que não compreendi essa história, né? Tipo, não, não é, não estava errada a minha percepção, né? Pode falar, Graça. Não, era só para complementar, porque o lance aí do exemplo da, da carne, né, da irmã dela, é o que a gente comentou, que você comentou, é o grau de consciência. Se a pessoa não tem consciência, é que nem quando, no meu processo de autoconhecimento, né, o que foi dito? Que naquela época, naquele momento, né, da história minha, eu não tinha consciência de agir diferente, de responder diferente, ou enfim, de vivenciar a experiência que eu vivenciei diferente. Então, hoje eu me culpar por algo que eu entendi hoje não tem o menor sentido, né? A gente se culpa, normalmente esse é o processo nosso, mas é exatamente isso que é dito, nesse exemplo aí da Carmen, né? Acredito que a irmã dela, quando ela fala, não vai pegar não, é porque assim, ela não tem consciência, acredito, não sei, depois você veja aí, né? Mas assim, normalmente são as pessoas que não têm essa tomada de consciência do poder que tem, né? Que temos, né? Como co-criadores, sim. E quanto mais consciente, como você disse, né? Mais facilmente acontecerá, né? Que é mais ou menos o exemplo que a gente teve aquele dia lá da Luciane, né? Da porta, né? Que ela só foi lá e tacou a mão e abriu e foi, aconteceu, entendeu? É isso, né? Mas o lance do... Eu lembro que no colegial eu e uma amiga a gente brincava, aquelas coisas, vamos falar que é brincadeira, mas agora a gente vê que o negócio era sério, né? Que assim, a gente falava assim, como eu queria ser ignorante, né? Porque a gente via que quem é ignorante é mais feliz. Porque quando a gente toma consciência, parece que tudo pesa, né? Bom, estou falando daquela época, putz, nossa, tem que ter responsabilidade pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, e aí vai ficando tenso o negócio. Você não consegue ser tão feliz facilmente, né? Acessar essa alegria facilmente, né? E agora, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei disso, voltei lá no colegial, lá que a gente já falava isso e, enfim, a vida é uma ser cíclica mesmo. Sim, sim. Não, e até você falando, eu lembrei de uma história minha também para contar, assim, que fazendo um paralelo, né? Assim, que eu lembro quando eu estava, foi há uns 20 anos atrás, isso. Eu ajudava muito uma pessoa como a gente tinha um sistema de trabalho, né? E ela era que coordenava tudo, e eu, tipo, era meio que o braço direito dela, né? E alguns meses antes, porque eu estava crescendo, ela foi influenciada por outras pessoas, eu fui delicadamente convidado a me retirar de lá. E nessa hora que fui convidado a me retirar, tipo, no começo eu assustei, mas depois eu comprei a briga. Falei, não, beleza, vou fazer acontecer, né? Mas aí veio o arrependimento. Tipo, aí quando viram que eu comecei a me mexer e podia estava causando um reboliço até interno ali, eles tentaram passar um panos quentes e me deixar lá. Mas aquilo tudo me deixou no altos e baixos já.
né? Porque eu sempre fui tranquila. Ela tinha um jeito meio estressado de fazer as coisas, mas eu sempre fui amigo dela, então eu sempre levava numa boa, falava para se acalmar, dizendo, fica tranquila, e fazia. Aí, mas depois que aconteceu isso, eu fiquei no altos e baixos também, minha tolerância diminuiu, digamos assim. Até que chegou um dia, eu estava meio virado para a lua, ela veio falar comigo, eu estourei. Tipo, falei, pô, calma, fala direito, eu tô escutando, tô fazendo, mas falei, tipo, não xinguei, não ofendi, mas a minha voz saiu do meu tom normal. E ela saiu falando para todo mundo que eu desrespeitei ela, que eu não sei o que e tal, e aí desencadeou a minha, entendeu? Desencadeou a minha expulsão. Hoje, refletindo, eu falo, culpa minha que me alterei, porque eu já estava meio que de saída. Não precisava ter feito aquilo. Mas mostra exatamente isso, que se a gente não está no nosso controle, digamos assim, a gente estoura e pode reverter muitas coisas contra você, né? Que foi que saiu a história espalhada que eu desrespeitei ela, tudo mais, entendeu? Então, mas é aquilo, né? Não adianta a gente falar, eu errei naquele momento, acabou, né? Pedir desculpa, tudo, mas a história já está contada, né? Não, já foi falado, né? Então, nesses momentos de destempero, a gente tem que tomar muito cuidado, que é onde, se eu não tivesse já sido convidado a me retirar e não estava me preparando, por exemplo, isso poderia ser um motivo de ter estourado e acontecer da forma pior eu ter saído de lá naquele momento sem ter nem me preparado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo quando nas nossas frequências como estão, né? Para não se destemperar. E eu queria falar também que a Carmen comentou desse momento dos discípulos, né? Que nem eles, a falta de compaixão, tudo mais. Mas eu queria comentar até um outro ponto aí, para ver, eles tinham passado 3 anos vivendo com Cristo, com todos os ensinamentos. E mesmo assim, as crenças enraizadas são tão fortes que eles ainda contavam a história de Moisés, aquela história horrorosa que ia contra tudo que Cristo ensinava, que Deus é amor, e eles mostravam aquela história de sangue, de tal. Então, para ver como é difícil quebrar uma crença se a gente não está preparado para isso. O sentimento que eu tenho, ele não comenta nisso aqui nenhuma vez, mas é que eles quebraram as crenças deles só depois da morte de Jesus. Que eles conseguiram quebrar totalmente as crenças. Precisou acontecer para tipo eles falarem, nossa, né, aconteceu tudo como ele falou, tipo, e aí foi onde eles começaram a dar mais valor ainda aos ensinamentos, né? Não que não davam antes, né? Mas um sentimento que eu tenho é que mudou muito depois do momento que eles assumiram a responsabilidade por tudo isso, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa desse ponto ou vamos partir para outros? Pode Eu falar. só ia fazer um. Pode falar, pode falar. Eu lembrei uma coisa que, como eu estudei em escola católica, e estudei em escola católica e tal, minha mãe cursilista, mas eu ia à missa e tudo, e depois as coisas foram mudando, né? Mas eu achei bem interessante quando ele fala logo no começo, quando começou a leitura, que ele não queria ser lembrado com esse peso, né, que a gente coloca, com aquele sofrimento, com aquela coisa. E eu lembro na quaresma que a gente fazia penitência, fazia sacrifícios, nossa, tinha um monte de coisas, né, que envolvia tudo isso, então um monte de rituais, de coisas e tal. E aí, depois, quando eu fui, né, crescendo e vendo outras coisas e mudando um pouco né, de religião, hoje em dia eu não
sigo nenhuma, né? É Deus, né? A espiritualidade é maior do que uma religião, né? Gosto muito da filosofia espírita e tudo, e eu acho que todas agregam, todas levam uma coisa só, né? Todos os ensinamentos de várias. Então eu falo que eu sou um pouco de cada coisa. Mas é engraçado como as pessoas, assim, você ainda vê até hoje esses sacrifícios. E ele não quer ser lembrado assim. Para ele, como ele fala, foi uma libertação, foi uma coisa boa para ele, né? E é como a gente deve encarar a morte também, né? Como uma passagem para outro plano e que tudo continua, né? Então eu acho interessante esse ponto também. Pode falar, Gra. Não, assim, é só acrescentar aí no que a Carmen falou, porque até fiquei pensando enquanto você estava lendo, né? Porque, assim, meu pai, ele sempre fez o jejum de carne dos 40 dias, entendeu? Tem uma amiga minha que adora chocolate, ela é chocolatra, aí ela fica sem chocolate, aí fica que nem alucinado sem, né? Mas enfim. E é como é dito aí nas cartas, né? Que ele no deserto foi uma purificação, mas não necessariamente pela ausência de uma alimentação, não necessariamente, né, por esses sacrifícios, né, que cada um escolhe hoje em dia, cada um escolhe, né? Antes na religião católica é não poder comer carne, né? Bom, eu confesso assim, eu fui batizada, crismada e etc e tal, mas assim, nunca soube de nada. Eu sempre, na verdade, eu questionei, né? Pra que Sexta-feira Santa? Pra que não sei o quê? Pra que não sei o quê? Eu queria entender, sempre quis, né? Mas enfim. Então eu sou muito feliz com cartas por causa disso, porque me traz uma leveza, que nem você aí, Christian, que você falou do como é que pode alguém poder matar, né? Em nome de alguém, enfim, né? Então eu fiquei aliviada com muita coisa, né? Das ideias do Cartas, né? E... Ah, tá. O que eu ia falar antes é essa frase, né? Que ele mesmo era responsável, né? Ele era consciente de que tudo que ele fez ou decidiu, ele era responsável, né? E essas frases me vieram no meu processo de autoconhecimento. Só que me chegou de uma forma não esclarecedora, me trazendo peso, tipo, eu sou culpada. Então, eu só ia fazer um a mais aqui, um comentário a mais, porque assim, até quando eu li um livro do Augusto Cury, ele também citou, A Fascinante Construção do Eu, né? E daí lá ele citou o livro que ele escreveu sobre a consciência, como se fosse uma análise do comportamento de Cristo, né? Acho que são 3 ou 4 livros dele. Quando eu li aquilo, eu falei, é exatamente isso que Cristo veio trazer. A sabedoria de como lidar com um momento de raiva, como lidar num momento de um xingamento, enfim, dos momentos, a sabedoria que ele teve em lidar com as adversidades, né? Então, e aí, assim, da mesma forma, até esse livro, A Fascinante Construção do Eu, quando eu li, eu falei, gente, esse livro precisava estar no pré-primário, lá na primeira infância, precisava ter algum professor que ensinasse lá na primeira infância, né? Por quê? Porque aí, desde pequeno, a pessoa consegue vir e começar a tomar consciência que tudo que chega a nós, se nós tivermos sabedoria de lidar com aquilo, né? E a resposta que nós vamos dar, somos responsáveis pela consequência ou pela colheita, entendeu? Tô colocando aqui uma ideia que talvez seja ideal, né? Uma situação ideal, mas e aqui para nós é uma situação que para a gente tentar colocar com mais leveza. Somos responsáveis, mas estamos aprendendo isso agora e que façamos isso da melhor maneira possível. É mais nesse sentido, tá?
Sim, perfeito, perfeita colocação, perfeita colocação. Mas é isso mesmo, é entender a nossa responsabilidade e procurar estarmos conscientes para não fazer, né? É o estado de consciência que a gente tem que manter, né? Sujeito a erros todos estamos, né? Por isso que é orar e vigiar sempre, né? Não tem como, mas é procurar corrigir, né? Procurar entrar no estado de correção. Tanto que o que ele mais fala daqui para frente, ele fala, bate constantemente na tecla ele vai falar, e já vem falando, né, da purificação da consciência, da purificação da consciência, da purificação da consciência, de sair da culpa, de sair da raiva, de sair da... Que quando a gente sai de tudo isso e entende que a gente não é isso, você já não sente mais isso. E quando você não sente mais isso, você não tem essas reações de explosões e tudo mais, né? Porque você sabe que você não é isso. As pessoas ali estavam falando aqui, assim, botando na consciência crística mesmo do que ele nos ensina aqui. Talvez se ele não tivesse baixado as frequências dele, aqueles sacerdotes começavam a falar um monte de besteira, aquelas pessoas começavam a falar um monte de coisa, ele ia falar, cada um com seus problemas, tipo, essa é a consciência deles, deixa eles, tal, beleza, e vou embora. Pego o meu banquinho, saio de mansinho e não vou causar problema, né? Então, assim, é o que ele nos ensina sempre, tanto que ele fala que ele se deixou cair as frequências, né? Reconhecendo o, o erro dele. E é do que a Carmen falou, é legal, assim, que eu ia comentar isso também, né? É um dos dogmas que ele procura quebrar aqui, né? Essa história do sofrimento da quaresma, né? Que, na realidade, os 40 dias não foi de abnegação, foi de iluminação, é o contrário. Foi os 40 dias que ele fala que ele recebeu o maior presente que ele podia ter recebido, só que foi no momento de jejum no deserto. Mas eu acho que nem ele sabia que ele estava em jejum, porque ele estava num estado tão iluminado que ele nem pensava nisso. Então não foi sofrimento, né? Até tem um trecho das cartas que ele fala, quando está falando de criança, né? Vai ser falado mais para frente, mas ele fala que o autossacrifício ele é muito valioso desde que você saiba por que você está fazendo aquilo, tenha um propósito maior. Mas não fazer por fazer, ou o que ele coloca, que fazer para lembrar do sofrimento dele, porque na realidade não foi momento de sofrimento. Né? Assim, esse é um dos Aliás, dogmas que ele procura quebrar aqui, entre dois que a gente ainda vai conversar aqui. Né? até a Igreja Católica, ela faz toda a peregrinação da ressurreição, né? Desculpa, da crucificação, né? Ele lembra passo a passo, tanto que em todas as igrejas, caiu, ajoelhou, caiu de novo, levanta, Uhum. né? Preguinho por preguinho, sei lá. E acho que ainda até hoje é feita a procissão, né? Não sei, acredito que sim. A crucificação, na verdade, não é 40 dias. A crucificação, acho que é o dia que ele foi crucificado. Assim, para mim é meio confuso essa história, porque as pessoas ficam na quaresma de 40 dias por causa do tempo que ele ficou de jejum. Aí depois entra na crucificação, que foi quando ele morreu. Já é um tempo totalmente diferente, que se comemora numa data que se chama Páscoa, que já era comemorada antes pelos judeus por um outro motivo, ou seja, é um feriado que tem vários motivos aí, e que dão hoje chocolate de presente, que eu também não sei por que surgiu o chocolate na história. E o Então, coelho, então? E o se for chocolate e o pensar, coelho? né? O chocolate e o coelho. Onde é que entrou na Então, história? onde entrou o coelho e o chocolate na história, para mim, eu fico completamente perdido nesse. E quem disse que os 40 dias foram esse, né? Quem disse que os 40 dias que ele ficou de jejum foram esse que antecede exatamente a Páscoa? Eu não sei se fala em algum momento isso, de dia e tal, mas para mim é meio confuso isso, mas também não vem ao caso de querer entender isso agora para mim, né? Mas mas o que ele deixa claro aqui é essa história dos 40 dias, né? De tipo, não tem sentido nenhum. E você vê que a Páscoa já comemoravam, tanto que as pessoas, o dia da Santa Ceia foi no dia de Páscoa, né? Foi na Sexta-feira Santa, que ficou como Sexta-feira Santa, porque foi a última ceia dele que antecedeu a crucificação, que deve ter ocorrido no sábado e a morte aí depois, né? Então é isso, né?
Posso perguntar Mas outra coisa? pode perguntar, aí depois eu ia jogar mais uma coisinha. Não, mas Pode é falar. outra coisa de outro assunto. Eu vou mudar de Ah, assunto. então pode mudar, que eu ia jogar coisa de outro assunto também, até para Da ver o que ressurreição vocês eu vou acharam. jogar Da agora. ressurreição, boa, é outra crença que quebra, era o que eu ia É, falar, pode falar. tanto que na última vez que eu viajei para visitar uns parentes lá no Paraná, nossa senhora, minha tia veio perguntar e eu tava no espírita, né? Tava no lar espírita, e ela é católica fervorosa. Nossa senhora, foi como eu falar que eu era o capeta do lado dela. Ela começou a entrar nesse lance da ressurreição. Eu falei, Jesus amado, por que que eu toquei nesse assunto, né? Mas enfim, não era isso. É que assim, como eu disse, pouco sei, fui batizada, tal, crismada, mas pouco sei, então vocês me corrijam. Mas aí, e entendo a hora que ele descreve aí, que ele consegue, depois de, né, depois da passagem, ele consegue, através da alta vibração dele, e as partículas, ele materializa ou aparece para quem ele quiser, enfim, ok. Mas no que é contado da ressurreição, porque é dito que o corpo desaparece, não é isso? O que eu entendo, o que eu vou falar que eu entendo. Se tem alguém mais profundo conhecedor e eu falar alguma besteira aqui, me corrijam, né? Eu vou falar o que eu entendo quando eu fiz minha catequese de quando eu li a Bíblia, mas que eu entendo, que eu lembro que é o que contam é que ele foi enterrado, né? Como ele fala aqui, né? E aí numa gruta com pedras, e aí depois chegaram lá os soldados, viram que remover o corpo não está mais aqui, que aconteceu com o corpo, e depois de alguns dias ele surge para os discípulos dele, e aí falam que ele voltou com o corpo dele, né? Então aí falam que que é a ressurreição, que é o que ele coloca aqui, que é absurdo. O que eu ia fazer com o meu corpo aparecer, desaparecer? Para que um corpo? Né? Não precisa de um corpo. São os questionamentos que ele faz aqui e conta exatamente o porquê. Aqui ele conta exatamente o que aconteceu para o corpo dele desaparecer, porque foi combinado com José de Arimateia e tal. Ele conta essa história. Então essa também é uma quebra de crença grande. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês da ressurreição, do que você... A Grazi já falou um pouquinho, né? Carmen pode falar também. Lu, Cris, Dri, se quiserem escrever, falar, estamos aqui. Estamos em poucos, mas estamos animados, então... O que eu ia o que eu ia lembrar também e o Santo Sudário? Santo Sudário? A impressão dele, a impressão do rosto de Cristo no pano. Maria Madalena foi lá, alguém foi lá e também antes dele ressuscitar na gruta. Essa história eu não lembro, não lembro não. Também, mas não aqui, não nas cartas. Eu é que lembrei. Também história. É uma das histórias da Igreja Católica. Eu nem citei isso porque é o manto que ficou as marcas do rosto ou das feridas, enfim, eles descrevem algumas manchas assim, como se fosse onde estava ensanguentado, sei lá, não sei. E é guardado até hoje no Vaticano. Mas assim... Aparece dele, a impressão do rosto dele. Assim, é que a gente não sabe como essa história foi na realidade, né? Mas eu não duvido que, assim, eu já vi já vi histórias eu já vi histórias de coisas que são desenhadas e escritas por seres de outras dimensões. Então, não duvido que isso possa ter sido feito por ele, por alguém, de alguma forma, né? Não sei, eu não conheço nem a história para falar, mas assim, o que aconteceu, mas isso pode ter sido feito também por ele mesmo, ou por alguém que botou a imagem ali, isso não tem problema, eu não vejo problema. Dizem que um ser de quinta dimensão, se ele quiser se materializar na nossa frente, ele pode.
né? Mas eles não fazem isso mesmo porque não tem nem por que fazerem, porque a gente nem está preparado, nem ou quem não está preparado não consegue. Então, mas pelo que eu estudo de dimensões, um ser de quinta dimensão, ele tem pode baixar como Cristo subiu para outra dimensão. É como seres de quarta dimensão, que são os seres os espíritos, né, que quando desencarnam, quando a gente desencarna, a gente vai para a quarta dimensão, né? Por isso que agora fala que a ascensão da consciência é a quinta dimensão, superior. Tem gente que consegue ver, né? Que consegue ver esses seres. Então eles conseguem se materializar para quem consegue ver. Pode falar, Adri. Será que eu consigo? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Eu ouvi dizer, né? Eu ouvi algumas histórias que o Santo Sudário ele foi confeccionado 2 séculos ou um pouco mais depois da morte de Cristo. Que foi uma criação realmente feita para as outras pessoas, para enganar as pessoas. Eu ouvi dizer, né? Eu ouvi alguns historiadores dizer isso. Não sei. Né? Eu não vou dizer que é isso ou não é isso, mas pode ser também, né? Dentro daquelas coisas, várias coisas que foram incluídas, excluídas, feitas e desfeitas para mostrar a santidade, né? Então, pode ser mesmo. Eu não ouvi essa história, tanto que eu nem lembrava direito eu lembrava do nome Santo Sudário, mas não lembrava nem o que era, falar a verdade. E pode ser isso mesmo. Pode ser essa história que a Adri falou aí. Não duvido que seja verdade, então não tenho opinião formada para isso, não. Mas pode ter sido feita por ele, pode ter sido mais. Já existe essa história aí que é mais uma crença que tentaram nos colocar, né? Até uma história que eu ouvi de pessoas que falam assim, hoje quando a gente fala em igreja cristã, né? Você pega a igreja evangélica, por exemplo, ela é contra qualquer tipo, ela não é a favor de nenhum tipo de símbolo, né? E a igreja cristã, ela coloca a cruz como um símbolo, né? E se a gente for pensar, a cruz associa ao quê? A morte e sofrimento. A morte dele. Morte e sofrimento. Ou seja, já fala que associa aquela coisa do sofrimento, da dor, da morte, daquelas coisas que a humanidade carrega há muito tempo, né? Então, em nenhum momento eu acho que Cristo quis que fosse lembrado pela cruz, né? Ele não quer ele fala para não lembrar nem pelo jejum da quaresma, imagina lembrar pela cruz, na morto lá. Tanta imagem bonita para lembrar, né? Pode falar, Graça. Não, até agora pegando o gancho aí desse lance que você falou dele ser lembrado pelo crucifixo, né? Pela cruz, né? E essa lembrança pela morte, né? Bom, 2 coisas. Quando eu participei do Lar do Aconchego, lá as imagens de Cristo eram as imagens dele vivo, né? Ou emanando alguma luz através do coração ou da mão, enfim, essas imagens dele vivo, né? Que eu achei muito interessante, né? E ainda depois eu vinha estudar sobre arquétipos, e o arquétipo do Jesus, né? A imagem dele vivo é um arquétipo muito poderoso, né? Mas dele vivo, porque dele crucificado é o que você está falando, vai te remeter a um sofrimento, a um martírio, enfim, a coisas pesadas para você chegar à ascensão, né? Vamos dizer assim, né? Então é só essa observação, porque é importante a gente passar daqui em diante, né? A vê-lo ou visualizá-lo. Se for para ter uma imagem, que seja dele vivo e não crucificado, né? Sim, com certeza, com certeza. E obrigado, Dri, pela contribuição, bem história interessante a mais aí para a gente saber, vou procurar. Desse negócio do Santo Sudário, uma vez, sei lá, uns 20 anos atrás,
Apareceu uma reportagem no Fantástico falando que fizeram o teste do carbono 14 e do Santo Sudário e disseram que era verdadeiro. Então, assim, é aquilo que vocês falaram, Adriano, você e Cris. Para ser mais uma história, para ser mais como é que fala? Mais uma história para engambelar a gente, né? Com certeza é muito válido. Sim, com certeza, com certeza. Ok. Mais algum ponto que alguém quer levantar? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Na verdade, só fechando o que eu perguntei lá do início do corpo desaparecido, daí você explicou que, na verdade, ele que apareceu pós-morte, né? E aí houve essa distorção, né, de entendimento. Que ele apareceu, é verdade, ele mesmo confirma que ele voltou realmente, que ele apareceu. Mas não material. Não corporificado ele apareceu. Ele apareceu, pelo jeito, aquelas histórias que contam, né, que ele não entra em detalhe de nenhuma história, mas que ele apareceu nos discípulos, para algumas pessoas, apareceu até para Paulo depois. Pelo jeito, isso ele realmente apareceu para dar continuidade nas mensagens. Deve ter, não fala aqui também, mas eu acredito que sim. Para João, quando foi feita a história do Apocalipse, que João era o melhor amigo dele e tudo mais, eu acredito que isso também tenha aparecido em imagem, em sonhos, em projeção astral, tanto que falam que foi a realidade, o que falam é que é em projeção astral, mas também falar que alguém sabe o que aconteceu meio assim. E aqui nas cartas, que é o que eu creio, acredito, ele não fala nada disso. Mas ele apareceu como ele fala, né? Ele explica ainda, né? Que é igual quando ele falou das células um tempo atrás, do cintilar de partículas, da vibração. Então ele podia, quando ele queria, se manifestar para as pessoas, para que as pessoas pudessem. Quando ele se concentrava, ele baixava as frequências para poder falar, para poder dar colo, para poder conversar com as pessoas, mas não tem sentido a história do corpo, né? Tanto que ele até fala da história de Tomé aqui, né? De pôr o dedo na ferida lá. Ver para crer, né? Que é uma história que é até famosa, é igual Tomé, ver para crer, né? Pôs o dedo para ver. Isso aí ele já fala que não, porque tipo, não era corporificado, né? Então, tanto que ele fala aqui que é um disparate, né? Essa história. É o termo que ele usa, né? Mais alguma colocação? E essa mensagem final que vocês pegaram, a mensagem final é linda demais. De ir para o Monte das Oliveiras, entrar em conexão com o Pai Amor. Também, essa bom, bem colocado. Essa é onde até não era essa, não. Eu falei a mensagem final da carta que eu ia falar, mas vamos falar sobre isso antes. Isso aí eu achei demais, porque é quando ele volta em consciência, né? Ele voltou naquela parte de meditação que ele sempre ficava e entrou em contato com o pai e sabia que não ia sentir nada, que ele ia tirar de boa, isso digamos. Tão real. Eu acho que esses momentos, quando a gente consegue, né, baixar a bola, acalmar, às vezes você está numa situação tão, nossa, desafiadora, tão conflitante, tão nervosa, sabe, sem saber o que... Aí quando você consegue entrar nessa conexão, se acalmar, gente, parece que tudo se dissolve. Né? Eu já tive momentos assim, de estar bem desesperada e tal, chorar, tal, depois dar uma acalmada, entrar em conexão, pensar, falar com Deus mesmo, falar, e é tão bom, não é? Com certeza, com certeza. Porque pensar porque pensar, se a gente for analisar friamente, você andar com uma cruz por não sei quanto tempo para
carregando o peso, e ainda tem as histórias que ele sorria, que ele ainda ajudava, que ele sorria, em nenhum momento foi tranquilo, devia estar um peso do cara, mas foi tranquilo. Então, a frequência que elevou, e é o que ele falou, né? Ele sabia que ele ia ser amparado o tempo todo e foi tranquilo, e fez o que tinha que ser feito, né? Então, nesse ponto, é realmente lindo pensar, e assim, a gente pensar quando é uma reflexão boa para fazer, né? Quando a gente sabe que algo ou vai acontecer, ou algo acontece, né? Para a gente parar, pensar, refletir, entregar e manter aquela conexão sempre, que a coisa flui, né? E é impressionante que quando a gente entra em conexão, como a coisa flui e soluções inesperadas aparecem. Mas o que eu ia colocar foi bem colocado, Carmen. E o que eu ia colocar é a mensagem final da carta, né? Quando ele faz todo o raciocínio, as últimas palavras. Quando ele fala da consciência individualizada, ele começa a falar ele explica, né, um pouquinho de como ele aparece, dos padrões de consciência, mas quando ele coloca como a gente pode chegar nesse ponto também, né? Quando a gente chegar num ponto, quando ele explica, né, que a imaginação sozinha não pode levar-se através de suas experiências passadas, então você está confinado ao seu passado. Mas pouco a pouco você vai ser guiado por mentes que são sensíveis nas dimensões espirituais, e aos poucos você vai começar a transcender. Cada passo que você dá, você chega numa visão mais elevada do que pode. Vou ler para vocês, melhor do que ficar falando. Eu vou concluir, né, a parte quando ele fala da conclusão para vocês refletirem aí. E mais, a imaginação sozinha não pode levar-se além de suas experiências passadas e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estado do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Desse modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir dessa visão você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a você nestas cartas. Não permita que meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler essas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Essa voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Essa mensagem é linda, 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 linda. E aquilo que a gente que eu falei um pouquinho de tempo atrás aí, que é o que a gente fala toda vez. Tudo se resume a transcender o ego, purificar nossa consciência, liberar das nossas crenças, para que a gente fique cada vez mais limpo, para que a gente consiga o canal purificado e aberto para a consciência divina, e quando a gente conseguir isso, mais e mais coisas vão se manifestar na nossa vida, né? Então, é o trabalho constante de purificação, e não é assim, eu até dou risada que a Grazi comentou, não quero, lá no começo que a gente estava conversando, não quero mais aquele sofrimento, não precisa, não precisa de sofrimento, não. E, aliás, a gente não tem que ter esse sofrimento, não é para a gente sofrer, mas às vezes a gente tem que, não é sempre, mas você precisa passar por aquilo para trazer o aprendizado,
e agora você vai viver com um aprendizado. Se você não tem um aprendizado, você vai acabar sofrendo de novo, porque você não aprendeu. Mas a ideia não é que a gente sofra, não, é transcender, é passar por isso, é não carregar mágoa, não carregar culpa, não carregar esses sentimentos todos ruins que a gente vem carregando ao longo das nossas vidas, né? Sentimentos de escassez, de não merecimento, de estar sozinho, de solidão, de não achar o parceiro correto. Não importa qual seja a crença ou escondida por trás das coisas que a gente passa nessa vida, mas é superar. Eu vi hoje uma live, um cara falou uma frase que eu achei muito legal, até anotei para compartilhar, que fala sobre isso, né? Sobre sobre esses ciclos de repetições e coisas que a gente carrega. Ele colocou um mantra que é muito legal, que é: eu aprendo e me liberto com meus erros. Eu aprendo e me liberto com meus erros. Então, quando a gente está no sofrimento, opa, o que eu preciso aprender com isso? Eu aprendo e me liberto com meus erros. Eu aprendo e me liberto com meus erros. É uma forma de você estar mandando uma mensagem de purificação na tua consciência e aprender. Lógico, não adianta você falar palavras ao vento para a tua consciência, que vai sair ao vento também, né? Mas a palavra tem que entrar e você tem que incorporar aquilo, porque eu aprendo e me liberto, né? Então, eu aprendi, eu não vou repetir o erro. Então, o que eu tenho que fazer para me liberar? A gente já falou isso algumas vezes também. Então, tudo isso tem a ver com essa purificação de consciência, que é o que ele coloca aqui. E o que eu desejo de verdade é que vocês ouçam a voz do Pai dentro de vocês. No final da carta 4, eu vou contar, porque no final da carta 4 foi o trecho que foi mandado eu ler, que me inspirou a começar a fazer o grupo, que eu entendi que tinha um propósito muito nisso. Está no final da carta 4. Então, neste dia, eu vou contar um dia de conversa que eu tive, que foi a primeira das minhas 4 conversas de mensagens que chegou. E, nossa, foi a coisa mais inesperada e linda que pode acontecer e que eu desejo para todo mundo, que é quando você menos espera. Nossa Senhora, arrepia de falar, mas eu vou deixar para contar daqui umas 4 semanas ou 5, quando a gente estiver no final da carta 4, que aí o trecho vai fazer eu me lembrar, então eu não vou me esquecer de contar. Pode falar, Carmen, você levantou a mão. Não, era só para completar o que você estava falando, que são os nossos desafios diários, né? Nós teremos sempre os nossos desafios, sofrimentos e tudo para a gente se melhorar, né? Cada vez mais se melhorar. É a nossa purificação e é um ciclo, né? Mas conforme a gente vai aprendendo, as coisas vão se tornando mais leves, com certeza. Assim espero. E Grazi, tem um aviso aqui diante do que você colocou. Lembra que você falou que você encontrou tua tia, começou a falar da ressurreição e tal, e ela, olha aqui o que ele fala. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se levarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Então, tá aí a frase para frase atual essa, hein? Momento. Frase atual essa. Tá mudo. Tá mudo, agora pode falar. Não, frase atual essa. Tá durando até hoje. Mas, até falando aí dessas últimas frases aí que você e a Carmen falou, eu lembrei que o meu amigo que me trouxe as cartas em 20, né, ele é lá de Minas. E na época a gente ficou trocando ideia e tal, e ele falou que ele queria, na época eu não entendia, né, porque eu não tinha lido cartas, ele falou que ele queria chegar no final e acessar a tal consciência, né, que eu não sabia o que era que ele estava falando, mas tudo bem. E ele disse que no meio do caminho, né, ele foi falar com a mãe dele, assim, alguma coisa assim, né, daí ele bateu o pé na cama, o pé não, o joelho, e daí, na hora a mãe dele, nossa, peraí, ele falou, não, aí ele atuou, ele falou que ele lembrou na hora, né, ele falou, não, mãe, não faz nada não,
Ele só pegou, colocou a mão assim e falou que mentalizou a cura, que não ia ficar doendo, que não ia ficar roxo, que não ia nada, e aconteceu. Então, eu tô só falando isso porque é esse exercício da gente trazer no nosso dia a dia, né, que é possível, mas a gente precisa, mesmo que seja um exercíciozinho de uma batida do pé no canto do sofá, né, mas é lembrar que é possível e tentar exercitar isso, né, é só isso que me veio enquanto vocês falavam. Mas é isso mesmo, é praticar, é aquilo que a gente sempre fala aqui de praticar as cartas no seu dia a dia, né? Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas ações, né? E a gente ir praticando ela no dia a dia, né? Essa é a mensagem, é o que ele fala aqui quando ele fala que que o meu trabalho não permita que o meu trabalho seja em vão nessa segunda vez, né? Não é só a gente ouvir, aprender e ser mais um conhecimento, né? Ele fala, tanto que ele fala, medite, ore, silencie, faz o que for para isso não ser só para isso virar o seu dia a dia, né? Você coloca isso virar o seu dia a dia, a gente vivenciar realmente isso aqui no planeta. Né? E é isso, gente. Então hoje vamos 9h10, né? Vamos estar indo para o encerramento. Semana que vem a gente começa a parte 4, a carta 4, né? A carta 4 fala de muita coisa, ele dá uma introdução muito bacana, depois ele fala ele não fala de religiões, mas ele manda mensagem para todos, né? Ele fala dos árabes, dos judeus, dos seguidores de tal, de budistas, eles faz uma mensagem muito bacana aí de que não existe religião, né? Que tudo é a mesma coisa, então mas vai ser falado aí nos ensinamentos. E no final, a Marlene não está aqui para escutar isso, mas vai chegar o grande momento da Marlene, onde ele fala do masculino e do feminino. É nessa carta 4 também que ele dá a primeira introdução do papel do masculino e do feminino na sociedade, né? Então, e tem vários outros assuntos aí que a gente vai ver a melhor maneira aí para a gente estar conduzindo aí junto aí para ser bacana, né? Agora que eu vi que aqui, até esse trecho de hoje dava para ser feito em dois dias, né? Mas que tinha assunto para dedéu, para debater. É que acabou sendo como tinha que ser, né? A gente estava em poucos, então acabou sendo acabou dando para discorrer bem o assunto, né? Mas tem muita gente comentando, talvez hoje não desse para falar sobre tudo, não. Mas valeu, foi muito bacana, muito bacana. Então vamos encerrar. Bom, tá aqui só a Adri, a Carmen e a Graça, já falaram que a Gra e a Carmen já falaram que não vão, né? Mas a gente vai ter a nossa vivência esse final de semana. Gostaríamos de contar com a presença de todos do grupo, vai ser bem bacana, né? Sempre tem algumas novidades, a gente vai se aprimorando aí conforme a gente faz, mas se mudarem de ideia, estaremos lá. E se não mudarem de ideias, estarão lá em egrégora, aí na segunda a gente falará aí do que aconteceu também um pouquinho. E vamos para a nossa parte de meditação para a gente encerrar, né? Deu o aviso de 5 minutos aqui. Oi? Deu o aviso de 5 minutos aqui. Ah, deu aviso de 5? Deu. Ah, então tá. Então você foi a primeira mesmo. Para mim não apareceu ainda não. Então acho que marcou o tempo depois que você entrou, mas acho que está contando desde quando você estava. Bom, então vamos lá, gente. Vamos dar nossos 2 minutinhos então de silêncio. Mandando energia aí para o todo, para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão em momento de guerra. Vamos procurar silenciar. Cada um, para quem quer mandar essa energia, para as pessoas, se é para todo o planeta, não importa. O importante é que seja emanado a luz para todos aqueles que estão precisando nesse momento. Então vamos ficar um pouquinho em silêncio.
Aos pouquinhos vão voltando. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos. Grato. Cris e Dri, vocês são convidados para a nossa vivência. Se vocês quiserem participar, são bem-vindas. Fala com a gente no particular. Gra e Carmen, obrigado. Cris, Dri, pelo nosso dia de hoje. Foi mais um dia enriquecedor. Espero que foi para vocês o tanto que foi para mim. Eu que agradeço, foi muito esclarecedor, porque como eu te disse, né? Fui católica, mas assim, sem entender muito a fundo, então muito esclarecedor mesmo. Muito aprendizado. Também não fui católico, mas nem tanto. Aos pouquinhos o que veio. Acho que fui eu que sumi aqui. Então é isso, gente. Obrigado a todos. Uma ótima semana. E vamos falando. A todos. Boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, gente. Segunda-feira, mesmo bate-horário, estaremos aqui. Amém, amém. Tchau, gente.